Olá, bom dia para você que está aqui. Seja bem-vindo ao nosso momento Minutos com Deus. A paz de Jesus para você, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Amém? Hoje eu quero trazer para nós, como meditação, refletirmos um pouco sobre uma passagem que está lá no último livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 3 ao 35, que é sobre a passagem dos discípulos de Emaús. Emaús, que era uma cidade, e nesse momento encontra-se dois discípulos caminhando. Eles estavam conversando, tristes, sobre tudo o que tinha acontecido. Ou seja, tinha acontecido que Jesus havia sido crucificado. E aí eles estavam ali conversando sobre o ocorrido. E nesse momento Jesus ressuscitado se coloca no meio deles. Jesus ressuscitado em seu corpo, em sua glória. E aí Jesus começa a dialogar com eles, perguntando por que eles estavam tão tristes. Interessante que eles perguntam para o homem, né? Porque para eles era um homem, mas nós sabemos que era Jesus. E aí esses homens respondem para Jesus que, né? Você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu. Era o Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, morto pelos sumos sacerdotes, né? E eles ficaram espantados porque a morte e a crucificação de Jesus foi um acontecimento. Não havia ninguém que não soubesse do que tinha acontecido. Mas não era um homem ali, era Jesus. E aí quando eles indagam Jesus sobre o que aconteceu, Jesus fala assim para eles: o que foi? O interessante é que nós podemos entender que Jesus deseja que nós falemos daquilo que nos angustia, daquilo que nos faz sofrer. E aí eles contam para Jesus o ocorrido e outras coisas também que nós devemos nos atentar. Quando nós estamos tristes com alguma situação, nós ficamos como que cegos. E a própria palavra vem dizer isso, que eles estavam caminhando como se eles estivessem vendados e eles não reconheciam que Jesus estava ali. Então, quando nós estamos tristes, imersos nas nossas preocupações, nós não conseguimos ver Jesus que caminha ao nosso lado dia após dia. Os problemas são tantos que nós, mesmo indo à igreja, comungando Jesus, falando de Jesus para as pessoas, nós não o reconhecemos quando nós estamos tristes. E uma outra coisa também é que esses homens não reconheceram Jesus. E olha que interessante, quando nós morrermos, nós ressuscitarmos com a glória, os nossos corpos também vão ser diferentes. Nós vamos ressuscitar, né, com este corpo, né, com essa fisionomia que nós temos. Porém, nós seremos diferentes. Ou seja, os nossos corpos vão trazer alguma coisa a mais que vai nos tornar diferentes, a ponto de nós não nos reconhecermos, como era o caso desses discípulos. E mais à frente, esses discípulos iam contando para Jesus, e olha o que Jesus diz para eles no versículo 25. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas. E aí Jesus começa a explicar para eles, desde Moisés até os tempos atuais, sobre a vinda do Messias, que aquilo tudo estava escrito que tinha que acontecer. Jesus tinha que morrer para salvar a mim e a você. E aí quando ia mais à frente, os discípulos olham para aquele homem e dizem: fica conosco, é tarde, já está tarde, fica conosco. E aí Jesus fica com eles e entra num local com eles. E nesse local, Jesus ele parte o pão. E nesse momento, os olhos dos discípulos se abrem. E aí, quando os discípulos finalmente, como os discípulos de Emaús finalmente veem quem é Jesus, Jesus some. Por quê? Porque o pão ele foi consumado. E não é assim que acontece na Eucaristia? Quando nós contemplamos Jesus, que é Jesus, é a presença real de Jesus na Eucaristia, ele está lá, nós vemos ele, mas quando nós comungamos, ele some. Por quê? Porque ele passou a estar dentro de nós, nosso corpo e o nosso sangue misturado com o corpo e o sangue de Jesus. Então, meus irmãos, é essa a mensagem que eu quero trazer para você.
Nós não podemos estar cegos, vendados nas nossas tristezas, a ponto de não reconhecer Jesus que passeia, que está comigo e com você dia após dia. E que nós possamos ter a certeza que Jesus na Eucaristia é presença real, é um alimento real para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Amém? Louvado seja Deus e até a próxima.